Bem, pessoal, continuando aí os nossos exemplos, nós temos a questão número 3. Vejam, determine a equação de A da reta representada abaixo. Nós temos aí as retas dos itens A, B e C. Vamos para a letra A, certo? Pessoal, para encontrar a equação da reta, como a gente viu, nós precisamos lembrar da forma genérica da equação reduzida. Y igual a x mais b. E para encontrar a equação da reta, pessoal, eu preciso nada mais encontrar os coeficientes a e b, começando sempre pelo valor de a e depois o valor de b, certo? Vamos lá. Pessoal, analisando o gráfico, nós temos aí a reta R, certo? Observem que a reta R, ela forma um ângulo de 120 graus com um eixo X. E essa reta R, ela corta o eixo Y no ponto de ordenada igual a 1, certo? Então, pessoal, para encontrarmos a equação da reta, a gente primeiro tem que encontrar o valor de A, e é o coeficiente angular. Para isso, a gente sabe que A tem duas relações. A é igual a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Ou a segunda, IA é igual à variação das ordenadas Y dividido pela variação das ordenadas X de dois pontos que pertencem à reta, certo? Pessoal, nessa questão, nós vamos usar para encontrar o valor de A, é a primeira, e A é a tangente do ângulo formado pela reta e o eixo X, certo? Pessoal, observem esse ângulo formado pela reta e o eixo X é 120 graus, certo? Só pessoal, o ângulo que eu devo considerar para calcular a tangente é o ângulo formado pela reta e o eixo X, só que no sentido positivo do eixo X. Ou seja, pessoal, o ângulo que eu tenho que considerar é o ângulo que se inicia no eixo X e vai até a reta no sentido anti-horário. E é esse ângulo daqui, pessoal, ó. Esse ângulo interno daqui, ó. Eu vou colocar para representar o θ aqui. Então, pessoal, o ângulo que eu preciso é o ângulo que é formado pela reta e o eixo X, certo? Aí vocês podem ver, tem dois ângulos, professor, formado pela reta e o eixo X. Tem esse ângulo à esquerda, de 120 graus, e temos esse ângulo à direita do eixo X. E nós não sabemos quanto é. Só pessoal, esse ângulo de 120 graus com esse outro ângulo interno, e nós queremos saber o valor dele, eles formam uma semicircunferência, ou seja, eles formam a metade de uma circunferência. E vocês devem lembrar que a metade de uma circunferência, pessoal, mede 180 graus. Então, se esse ângulo externo mede 120 graus, para completar 180, esse ângulozinho daqui, formado pela reta e o eixo X, ele vai medir, pessoal, 60 graus. Então, pessoal, a partir daí nós descobrimos que o ângulo formado pela reta e o eixo X, no sentido positivo dele, é 60 graus. Ou seja, a inclinação dessa reta é 60 graus. Beleza. Descobrimos, pessoal, qual é a inclinação da reta, 60 graus. Agora, vamos observar também qual é os pontos que a reta passa por eles no plano artesiano. Pessoal, observe que a reta, ela passa por esse pontinho daqui, pessoal.
Esse pontinho aí, nós vemos que a ordenada y dele é 1, certo? Mas esse pontinho daí do plano, ele tem também, obviamente, ordenada x. Então, quais são as ordenadas x e y desse, pessoal? Pessoal, como esse ponto e a reta toa o eixo y está aqui. Quais são as ordenadas desse pontinho, pessoal? E a reta toa o eixo y. A ordenada x, pessoal, é 0. E a ordenada y é 1. Então, como esse ponto está localizado em cima do eixo y, a ordenada x dele é 0 e a ordenada y é 1, certo? Então, pessoal, vejam, nós temos agora duas informações. A primeira é que a inclinação da reta é 60 graus. E a segunda informação é que o ponto e a reta passa por ele é 0 de x, 1 de y. Pronto. Essas duas informações elas já são suficientes para nós encontrarmos a equação da reta, certo? Vamos lá. Primeiro vou descobrir o valor de A. A primeira relação é I. A é a tangente da inclinação da reta. Ou seja, A é igual a tangente de 120 ou 60, pessoal. Qual é o ângulo que eu devo considerar? O de 60. Então, A é igual a tangente de 60 graus. A é igual. Pessoal, para facilitar, eu também estou enviando para vocês a tabela trigonométrica. Deixe-me colocar aí ao lado. Com os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos variando de 0 a 180 graus, certo? Na equação da reta, os valores que nós vamos usar sempre é o da tangente, certo? Então, nesse momento, nesse assunto, a gente não usa os valores do seno ou do cosseno, certo? Nós só usamos da tangente. Então, para relembrar, lá na nossa tabela trigonométrica, quanto é tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus é, observando a tabela, tangente de 60 graus, para relembrar, raiz de 3, certo? Então, a tabela aqui, tangente de 60 graus é raiz de 3. Pronto. Pessoal, então, ó, já encontramos o valor de A. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Encontrado o valor de A, pessoal, vamos agora só encontrar o valor de B. O que eu vou fazer, pessoal? Volto para a equação genérica, y igual a x mais b. Nessa equação, substituo x e y pelas ordenadas de um ponto e pertence à reta, e esse ponto nós temos é o de ordenadas 0 e 1. Substituo A pelo valor que eu encontrei, raiz de 3, e aí sim vou encontrar o valor de B, certo? Vejam, vamos lá. Substituindo, ordenada y do ponto e pertence à reta. Onde é a ordenada y, pessoal? 1 é igual a vezes x em A, raiz de 3, vezes ordenada x desse ponto e pertence à reta, 0. E repito, mais b. Aí, como ficou, pessoal? 1 é igual. Raiz de 3 vezes 0, pessoal, olha, vezes 0 é 0. E repito, mais b. 1 é igual a b, ou, pessoal, e b é igual a 1. O 0 não vale nada. Então, minha gente, encontramos o valor de b. Quanto é b, pessoal? 1, certo? Aí, encontrado o valor de A e o valor de B, agora nós reescrevemos a equação genérica y igual a x mais b. E nela, pessoal, vamos substituir apenas os valores de A e B. Repito, y igual a raiz de 3. Repito, vezes x mais o valor de B, pessoal, 1. Então, a equação da reta fica y igual a raiz de 3 mais 1.
Essa é a equação reduzida e representa a reta, certo? Pessoal, vamos fazer agora uma interpretação bem rápida nessa questão. Vejam. Observem e o valor de A, como a gente viu, é a tangente do ângulo formado pela reta e o sentido positivo do eixo X, tangente 60 graus, raiz de 3. E observem, pessoal, e o valor de B encontrado I foi 1. Ao substituir as ordenadas x e y do ponto que pertencia à reta, encontramos o valor de B. Então, pessoal, vejam E. A reta R, ela toca o eixo Y no ponto de ordenada igual a 1, não foi? Então, pessoal, quando isso acontece, eu posso dizer que a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo Y é o valor de B, certo? Então, minha gente, nós fizemos aqui a substituição passo a passo, mas não precisava. Vejam, é só observar no gráfico qual é o ponto e a reta R toca o eixo Y. É no ponto de ordenada igual a 1. Então, esse 1 é o valor de B. Então, pessoal, ao observar isso, eu já tinha o valor de B, já tinha encontrado o valor de A, já poderia vir direto e substituir na equação genérica, certo? Então, está resolvida aqui a letra A. Vamos ver agora a letra B. Vamos lá. Pessoal, na letra B, eu tenho aqui uma reta S. Veja, e essa reta, pessoal, ela é paralela ao eixo X. E essa reta S, ela toca o eixo Y no ponto de ordenada igual a 2, certo? Esse pontinho aí. Muito bem. Então, minha gente, para encontrar a equação da reta, a gente sabe que temos que usar a forma genérica. Y igual a x mais b. Aí, pessoal, como a reta ela é paralela ao eixo X, a gente diz que o ângulo formado pela reta e o eixo X é 0 grau. Ou seja, quando eu for calcular o valor de A como sendo a tangente do ângulo, e a reta forma um eixo X no sentido positivo, eu vou dizer que A é igual a tangente de 0 grau. E, pessoal, observando na tabela trigonométrica, eu passei para vocês, tangente de 0 grau é 0. Então, minha gente, aí eu já tenho o valor de A. O coeficiente é 0. O coeficiente angular. Pessoal, toda vez que a reta for paralela ao eixo X, o coeficiente angular será nulo, certo? Em todos os casos. Aí, encontrado o valor de A, só falta encontrar o valor de B, certo? Para substituirmos na equação genérica. Aí, pessoal, lembrando, e o valor de B é a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo Y. Então, daí, eu já observo que o valor de B é igual a quanto, pessoal? A 2. Então, vejam, já tem o valor de A, já tem o valor de B. Então, eu reescrevo a equação genérica y igual a x mais b. E agora só vou substituir os valores de A e B. Então, repito, y igual a A e é 0 vezes x mais o valor de B, pessoal, é 2. Então, a equação fica y igual 0 vezes x, pessoal. 0 vezes vai dar 0, não precisa colocar, sobra 2. A equação, pessoal, fica apenas y igual a 2. É a equação reduzida da reta. Está resolvido o exemplo B, certo? Muito bem, pessoal. Vamos agora finalizar no exemplo C. Vejam, pessoal. Na letra C, eu tenho aqui uma reta, vou chamá-la de reta T. Essa reta forma ângulo de 30 graus com sentido positivo do eixo X.
E é a inclinação da reta, né? Ou seja, a inclinação da reta é 30 graus. Muito bem. E observem, pessoal, e o ponto e a reta passa por ele, é esse pontinho aí, ó. Esse pontinho, como a gente viu, tem ordenadas 0 de x e menos 1 de y. Muito bem. Pessoal, então, usando o mesmo processo, lembrando da forma genérica da equação reduzida, é y igual a x mais b. Para encontrar a equação reduzida, eu vou descobrir os valores de A e de B. Então, primeiro, vamos descobrir o valor de A. Como a gente sabe, temos duas relações. A igual a tangente da inclinação da reta, ou A igual a variação das ordenadas y dividido pela variação das ordenadas x, de dois pontos e pertence à reta. Então, pessoal, quando vocês têm as ordenadas de dois pontos e pertence à reta, vocês usam a segunda relação, ΔY sobre ΔX. Agora, quando vocês têm informações com relação a qual é a inclinação da reta, aí sim você vai usar a primeira relação, certo? Então, usando a primeira, A é igual a tangente do ângulo de 30 graus. Observando lá na tabela trigonométrica, para lembrar, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Pronto, descobrimos o valor de A, certo? Pessoal, então, seguindo o mesmo raciocínio, e faríamos para encontrar agora o valor de B. Na equação genérica, eu ia substituir x e y pelas ordenadas de um pontinho e pertence à reta. Substituir A pelo valor e eu encontrei raiz de 3 sobre 3. E assim encontrar o valor de B, certo? Só que, pessoal, observando a reta, não precisa fazer esse processo nessa questão. Por quê, professor? Eu observo e a reta, ela toca o eixo Y no ponto de ordenada igual a quanto, minha gente? Menos 1. Então, daí, pessoal, eu já observo e o valor de B é igual a quanto, pessoal? Menos 1. Ou seja, o coeficiente linear é a ordenada do ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Ou seja, o valor de B, pessoal, é a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo Y. Então, a reta T toca o eixo Y aonde? Em menos 1. Então, esse menos 1 é o valor de B. Se eu já sei o valor de B, se eu já sei o valor de A, já está encontrada a equação da reta. Vou reescrever a equação substituindo os valores apenas de A e B. Repito, y igual a raiz de 3 sobre 3. Repito, x mais o valor de B. Quanto é B, pessoal? Menos 1. Coloco entre parênteses. Como é que fica a nossa equação? Y é igual a raiz de 3 sobre 3x. Aí mais um menos, para eliminar o parênteses, menos 1. Então, qual é a equação reduzida da reta? Y é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x menos 1. É a equação reduzida da reta. E aí, pessoal, finalizamos a letra C, certo?